políticos e autoridades no caso do Banco Master. Essa informação foi compartilhada pelo jornal Folha de São Paulo e os indícios seriam coletados na primeira fase da Operação Compliance Zero. Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todas as informações e os detalhes em relação a essas provas que teriam sido encontradas pela Polícia Federal. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que é que se sabe a respeito dessas provas, hein? Caniato, uma boa noite a você, a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. No caso, como você bem disse, foi uma denúncia anônima feita à Folha de São Paulo e que mostrou que a Operação Compliance Zero, feita pela Polícia Federal, pelo menos a primeira etapa dessa operação, já demonstrou informações ligadas a Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master, o banco liquidado pelo Banco Central, e que tinham ali comprovações de que o banqueiro tem ligações com políticos de alto escalão, líderes partidários, inclusive deputados dentro do Congresso. No caso, essas informações sobre o teor dessas negociações, o teor dessas alianças e quem são esses políticos, ainda são informações sigilosas e que vão permanecer em sigilo da Polícia Federal. Mas tudo foi descoberto ali durante a Operação Compliance Zero, que apreendeu telefones celulares de Daniel Vorcaro, notebooks, documentos, fez ali uma série de análises desses materiais apreendidos e conseguiu encontrar várias menções a políticos, mostrando que Daniel Vorcaro tinha, sim, aliança com essas pessoas. A polícia não confirmou o teor dessas negociações, mas disse que não é possível afirmar que esses políticos tenham definitivamente participação nos CDBs que eram falsificados, na venda para o Banco de Brasília, no caso a venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Não é possível afirmar que esses políticos tenham ligações com essas movimentações financeiras, mas sim é possível afirmar que eles tinham ligações com Daniel Vorcaro. E por isso, essa investigação agora, segundo informações, deve passar por uma linha alternativa, independente da linha de investigação do Banco Master, uma linha agora que o Supremo Tribunal Federal vai investigar esses políticos apontados nas provas. A Polícia Federal, claro, vai fazer um relatório, apresentar para o Supremo Tribunal Federal, para o relator Dias Toffoli, e aí sim vão verificar qual o papel e qual a participação que esses políticos apontados no relatório da Polícia Federal teriam com Daniel Vorcaro. Essa investigação deve se passar ainda para a Justiça de primeiro grau, viu, Caniato? Pois é, o caso do Banco Master em destaque. O Matheus Dias segue acompanhando essas movimentações. Qualquer informação adicional, ele volta aqui na programação. Obrigado, viu, Matheus? Bom trabalho para você. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Bruno Musa, também ao vivo, conectado com a gente. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Mais detalhes a respeito das investigações sobre o Banco Master. E aí, naturalmente, tem essa informação que foi divulgada inicialmente pela Folha de São Paulo, de que políticos e autoridades, figuras com foro privilegiado, teriam relações muito próximas com Daniel Vorcaro. Isso, inclusive, estaria embasando a decisão do ministro relator de manter a investigação na Suprema Corte. E há um entendimento, inclusive essa é uma informação de bastidor, de que possivelmente o caso será desmembrado, fatiado. Então a parte que compete às pessoas com foro ficará no Supremo e as demais partes, ou a outra parte, desceria para a primeira instância. Enfim, a cada dia uma surpresa, né, Musa? Boa noite, Caniato. Boa noite a todos os colegas da bancada e quem nos escuta. Bom, sinceramente, eu não vejo nenhuma surpresa, Caniato. Isso já está sendo noticiado há muito tempo. O Banco Master já mostrou que há tentáculos por todas as partes da política, do mais alto escalão, de todos os poderes. Agora, claro, surpreendeu lá atrás, no começo, quando esse caso não se manteve, não foi permanecido na primeira instância. Afinal de contas, estava bastante claro que, pelas regras do jogo local, pela Constituição, esse caso não teria nada a ver com a instância com a qual ele foi puxado, depois colocado em sigilo, agora voltar atrás do sigilo, e ao que parece, depois de uma grande pressão da sociedade e da própria mídia, onde há uma exposição clara desses tentáculos, a gente começa a ver que talvez haja esse desmembramento, como você muito bem falou. O grande ponto aqui é, por conta desses envolvimentos políticos que manteria o caso, desmembrado ou não, dentro do Supremo Tribunal Federal, como será conduzido isso? Da mesma forma como estava sendo conduzido antes das pressões populares e das pressões que grande parte da mídia vem fazendo,
ou simplesmente, uma vez que os tentáculos se mostram por todas as partes, será mais uma das grandes crises varridas para debaixo do tapete? Veja, eu acho que passou de um determinado ponto. Repito o que eu venho falando, eu sou cético com todas as instituições brasileiras por todo o histórico que a gente vive, não de agora, de longo prazo. Dito isso, me parece que é bastante óbvio que quando todos estão envolvidos, há uma grande massa para tentar abafar o caso, deixar que uma próxima crise venha e sobreponha a essa. Mas o que me resta de esperança nesse caso é justamente o que eu falei. Um dos grandes pilares que comanda a República Brasileira é o pilar comandado pelos bancos. E esses, os principais, são eles, os grandes bancos brasileiros, que não passam de 4 ou 5, são esses que estão pagando a conta, não apenas de uma irresponsabilidade, mas de uma fraude, de uma corrupção completamente endêmica. Então, infelizmente, não me gera surpresas. Pois é, o Diego Tavares está com a gente nesta edição de sexta-feira de Os Pingos nos Is. Diego, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O Diego também tem acompanhado os detalhes, os desdobramentos, as revelações em relação às apurações. Apurações que ocorrem em várias frentes, né, Diego? Mas, naturalmente, não temos acesso a todas as informações levantadas a partir dessas apurações. São fragmentos que são divulgados e a gente tenta encaixar, conectar e tentar fazer uma leitura para ajudar o nosso público. Você, Diego, que reflexões são necessárias nesse momento a partir das informações que foram divulgadas pela Folha de São Paulo, a indicação de que a Polícia Federal teria encontrado provas que indicam a participação de figuras importantes, né? Figuras ligadas aos 3 poderes, figuras com foro privilegiado, e não se sabe exatamente que tipo de envolvimento, como disse o nosso repórter. Isso a investigação dirá em breve. Boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a toda a nossa audiência aqui dos Pingos nos Is. Muito bom voltar a essa bancada. Caniato, é aquela história, esse suposto envolvimento de políticos no caso é algo que entristece ao Brasil, que clama por uma classe política mais qualificada, mas não surpreende. Afinal de contas, desde que Daniel Vorcaro foi apontado como o epicentro desse grande escândalo do Banco Master, é importante a gente rememorar. Daniel Vorcaro é uma figura que não ficou notabilizada por ser frequentemente visto com empresários, com artistas ou com outros banqueiros. O Daniel Vorcaro sempre foi visto frequentemente em festas, em eventos, enfim, em toda sorte de eventualidade ao lado de figuras da política brasileira, ao lado de deputados federais, ao lado de senadores, ao lado de presidentes de partido, ao lado também de magistrados. Então, o envolvimento de políticos, e isso, de certa forma, justifica a manutenção da competência do caso no Supremo Tribunal Federal, pelo menos em relação às autoridades com foro por prerrogativa de função, é algo natural, é algo esperado, inclusive, algo que nós já aqui na Jovem Pan repercutimos por diversas vezes, citando o nome do político A, B ou C que aparecia. O fato é que o escândalo do Banco Master, ele possivelmente tomará proporções inimagináveis. O celular de Daniel Vorcaro, que se encontra apreendido pela Polícia Federal, é uma verdadeira bomba-relógio para a República. Eu imagino que tem muita gente em Brasília que não deve estar nem conseguindo dormir, porque Daniel Vorcaro, como banqueiro, como alguém que tinha esse trânsito político todo, certamente mantinha muitas conversas a respeito de muitos assuntos com muitas figuras da política de fato. Então, é natural que nesse momento, para dentro desse caso, tudo isso seja tragado. Agora, é um momento muito importante para o caso, para que nós não nos percamos em questões periféricas e deixemos de examinar aquilo que realmente importa ao Brasil, quem são realmente as grandes figuras envolvidas e como elas operaram para lesar, na monta em que foi lesado, o povo brasileiro, em mais esse escândalo, possivelmente de corrupção também. Porque quando nós trazemos muitas figuras políticas para o caso, ocorre a polarização do debate, como acontece com tudo na política brasileira. E isso pode levar esse debate a um certo distanciamento do mérito do caso, a um certo distanciamento das reais razões em prol das motivações políticas, do político A querendo desgastar o político B. Então é importante que as perguntas certas sejam feitas e que a justiça trate o caso da forma com que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já consolidada no sentido de fatiamento do caso,
prevê e que nós não nos percamos nos aspectos mais políticos e abandonemos a justiça de fato, para que, dessa forma, toda a sociedade brasileira fique sem resposta a respeito do caso. É muito importante nesse momento ter foco, porque se formos considerar todas as relações políticas que Vorcaro mantinha, certamente não vai ter espaço para guardar tanto arquivo, não vai ter espaço para um processo tão grande como esse, para desvendar um processo tão grande como esse, considerando o tempo no qual as coisas têm que ser feitas para que as provas não pereçam, para que, enfim, testemunhas não sejam coagidas e nada mais nesse sentido ocorra. É muito importante foco do nosso Poder Judiciário para chegar, enfim, nas pessoas mais envolvidas, naquelas pessoas que realmente participaram, junto com Daniel Vorcaro, desse grande esquema fraudulento que lesionou a população brasileira em suas finanças e de uma forma que nós ainda não conseguimos calcular. Parece algo muito distante, mas quando nós nos aproximamos dos reais impactos disso para a sociedade brasileira, é assustador o tamanho do caso do Banco Master. Tá certo. Esse é um caso que naturalmente vai demandar muito tempo dos policiais federais, uma investigação que acontece em várias frentes e também os veículos de comunicação tentam se organizar para abordar tantos aspectos que envolvem esse caso que é tão complicado. Deixa eu só fechar com o Roberto Mota. O Mota não falou, não analisou essa notícia. Deixa eu passar para o Mota. Você, Mota, mais um dia, novas informações a respeito dessa apuração. A polícia encontrou indícios, provas, documentos que apontam para o envolvimento de figuras com foro privilegiado. E há, inclusive, a indicação do fatiamento do processo. Aquilo que tem ligação ou referência com pessoas com foro ficaria na Corte Suprema. As demais partes que não estão relacionadas às figuras com foro desceriam para a primeira instância, Mota. Eu acho que, de repente, esse processo talvez devesse ser fatiado em 200 milhões de fatias. Dá uma fatia para cada brasileiro para a gente mastigar, tomar um copo d'água e engolir e esquecer esse assunto, Craniato. Porque essa é a sensação que a gente tem. Olha, eu fui olhar essas informações e o que parece é que fontes anônimas, que não se identificaram, informaram que provas que teriam sido coletadas na investigação teriam referências a lideranças partidárias e altas autoridades. Ainda é muita suposição, ainda não há nenhuma evidência divulgada disso. Agora, mesmo que isso se comprove, há pouca surpresa, porque um escândalo como esse não acontece sem envolvimento de poderosos. Seria muita surpresa a gente descobrir que no escândalo do Banco Master há envolvimento de pessoas em situação de rua, né? Ou de gente que recebe Bolsa Família. É evidente, um escândalo desse foi arquitetado por poderosos. Agora, é preciso esperar a divulgação oficial dessas provas, se é que isso um dia acontecerá. Porque esses processos são cheios de surpresas, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a gente de vez em quando vê provas que o senso comum caracterizaria como fortíssimas, sendo desconsideradas. Não é isso? Olha, saiu uma decisão dizendo que aquelas provas que foram usadas no processo tal, elas foram desconsideradas, foram tiradas do processo e até foi ordenada a destruição delas. Isso já aconteceu algumas vezes. De qualquer forma, a suposta existência dessas provas, se for confirmada, ela confirmaria que essa investigação deve ficar na Suprema Corte do Brasil, por causa da história do foro especial. E aí eu pergunto, isso é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Eu acho que vale uma reflexão sobre isso.